Agora vamos ver os músculos que compõem o movimento da minha coluna vertebral. Lembrando os movimentos que ela faz. Ela flexiona quando vocês vão à frente e quando volta à posição anatômica ela estende. Passando ela faz uma hiperextensão. Isso no plano sagital. Além disso nós temos o que? A flexão lateral da coluna no plano frontal, quando ela flexiona lateralmente. E por último vocês têm a rotação. Vou pegar aqui a cervical que rota. Quando vocês giram, vocês têm a rotação das vértebras que funciona em toda a minha extensão da minha coluna. O primeiro músculo que nós vamos ver é o músculo mais importante que nós temos no corpo para o nosso equilíbrio, o apoio dos outros músculos, chamado reto abdominal. Origem lá na crista do pubis. E nós temos dois retos abdominais, um do lado direito e outro do lado esquerdo, que eu estou mostrando agora. Inserção, a quinta, sexta e sétima cartilagem costal, bem aqui em cima. Esse é o reto abdominal. Função do reto abdominal é flexão da coluna, vai puxar, trabalhando os dois lados juntos. E quando vocês fazem a flexão lateral, evidentemente vão usar só uma porção dele. Depois vocês vão ter o oblíquo externo. Então, origem, através de inserções denteadas nas 8 costelas, o oblíquo externo. Vamos lá, começa aqui nas costelas. Deixa eu botar ele na posição correta. Isso, ele vem daqui, ó. E a inserção dele é na metade anterior da crista ilíaca e a borda superior da face da coxa, a crista do pubis e a linha alba. Então ele é um músculo que vem oblíquo de fora para dentro, bem lateralizado, bem inclinado. Função desse músculo, e agora vocês vão entender o que é rotação para o lado oposto. Ele flexiona a coluna. Quando ele age totalmente só desse lado, ele faz flexão lateral da coluna, mas quando ele age em rotação, o que ele faz? Ele vai puxar a minha coluna para o lado oposto. Ele está aqui do lado direito e vai rotar lá para o lado esquerdo a minha coluna por ser um oblíquo. Esse é o oblíquo externo, ele vem por fora. Por baixo vocês vão ter o oblíquo interno. Origem, a face lombar, os 2/3 anteriores da crista ilíaca e a metade lateral do ligamento inguinal. Começa dentro esse aqui. E a inserção dele é a 8ª, 9ª e 10ª costelas e pega também lá a linha alba. Então, ele é... O outro era nesse sentido e esse é nesse sentido aqui, ó. Ele é oblíquo de baixo para cima, lateralizado. Função desse músculo aqui, flexão da coluna, flexão para o mesmo lado e flexão lateral da coluna. Por que ele flexiona para o mesmo lado? Porque ele puxando a coluna aqui, nesse sentido, ele é assim, ó, perdão, ele vai, quando contrair, rotar minha coluna para o lado que ele está. Enquanto o oblíquo externo rotava para o lado oposto, o oblíquo interno, que está assim, rota para o mesmo lado que ele está, formando um X aqui. Por baixo, ainda por curiosidade, você ainda tem o transverso do abdômen, formando uma rede de músculos aqui protegendo os órgãos internos. Quadrado lombar. Quadrado lombar é um músculo mais posterior. Ele começa na crista ilíaca como origem, né? E se insere no processo das 2 vértebras lombares superiores e a borda inferior da última costela. Então é um músculo aqui atrás. Esse é um músculo flexor lateral da coluna puro, ele faz a flexão lateral. Essa é a função primária dele, única. E também protege, evidentemente, os órgãos que estão por baixo dele. Ilho costal torácico. Agora vamos para trás. O ilho costal torácico ele se origina nas bordas superiores dos ângulos das 6 últimas costelas. E se insere na borda superior dos ângulos das 6 costelas que estão acima. Então é um músculo lateralizado aqui em relação à coluna vertebral. E como ele é mais oblíquo um pouquinho, a função dele, ele estende a minha coluna, ele faz a flexão lateral puxando a coluna para a esquerda e ele rota para o mesmo lado que ele está, que ele é assim. Então ele faz a rotação quando se contrai também, se ele está no lado esquerdo, a coluna vai rotar para o lado esquerdo. Ilho costal lombar está mais abaixo e ele é mais volumoso. Ele começa lá como origem a face superior do sacro, aqui em cima, as espinhas da vértebra lombar, espinha no caso é processo espinhoso, e toda a crista ilíaca.
E ele vai se inserir na borda inferior dos ângulos das 6 ou 7 costelas que estão aqui embaixo. É um músculo bem forte, bem potente. A função dele é extensão, flexão lateral e rotação. Também rota para o mesmo lado que ele está. Longo do tórax, também chamado de longuíssimo do tórax. Origem: a face posterior do sacro, vem lá de baixo esse músculo. As espinhas das vértebras lombares e a crista ilíaca. Pega também a crista ilíaca aqui em cima. E ele vai se inserir, a inserção, os processos acessórios da primeira à quinta vértebra lombar, os processos transversos da primeira vértebra torácica até a quinta lombar e todos os tubérculos e ângulos da segunda e 12ª costelas. Ele vai lá em cima. Por isso que ele é longuíssimo, né? Função: ele estende a coluna, flexiona lateralmente a minha coluna e rota também para o mesmo lado que ela está. Espinhal do tórax. Origem: o processo espinhoso das duas vértebras lombares. Espinhal do tórax. Processo espinhoso das duas vértebras lombares. Começa lá embaixo. E das duas últimas vértebras torácicas. Então vai até embaixo na torácica. Inserção dele: o processo espinhoso das vértebras torácicas superiores, variando o número de 4 a 8. Esse é o espinhal do tórax. Função: ele faz a extensão da coluna e, como ele está um pouquinho lateralizado, também é flexor lateral da coluna para o lado que ele está. Semiespinhal do tórax é um pouquinho menor. Ele se origina nos processos transversos da 6ª até a 10ª vértebra torácica. Então ele começa aqui nos processos transversos das vértebras torácicas e se insere no processo espinhoso das 4 vértebras torácicas superiores e das 2 cervicais. Então ele vai lá em cima até as 2 últimas cervicais. Função dele: extensão, estende a coluna, flexiona lateralmente e rota para o lado oposto que ele está. Então se ele está do lado esquerdo, quando ele aciona, a coluna vai girar para o lado direito. Intertransversais. Intertransversais são pequenos músculos que unem todos os processos transversos. Nós temos pares. Vou pegar aqui nas lombares, que eles estão bem salientes. Então ele começa na lombar inferior e se insere numa lombar superior a ele. Então são pares de músculos, por isso que são intertransversais. E a função dele: ele estende e flexiona, já aproximando os processos transversos, a coluna lateralmente. Ele não tem poder de rotar. Interespinhais: eles estão nos processos espinhosos da coluna, são pares também, unindo um processo espinhoso ao outro, bem no centro da coluna, em toda a sua extensão. E a função dele, como estão no eixo central, é só estender a coluna. E por último, vocês têm tem os rotadores e depois os multífidos. O rotador, ele tem origem num processo, vou pegar aqui uma cervical, que é mais fácil. Ele tem origem num processo transverso de uma vértebra e se insere no processo espinhoso da vértebra que está logo acima. E ele tem como função a rotação para o lado oposto, porque ele vai puxar o processo espinhoso para o lado que ele está e a coluna vai girar para o outro lado. Por último, vocês vão ver os multífidos. Ele tem como origem a parte posterior do sacro. Ele pega toda a extensão da minha coluna, ele lembra um fio de cabelo, a extremidade dorsal da crista ilíaca, os processos transversos das vértebras lombares e torácicas e os processos articulares da 4ª e 5ª vértebra cervical. Isso tudo como origem. E ele se insere todo ele nos processos espinhosos de todas as vértebras, com exceção do átlase. Função dele: flexão lateral e rotação para o lado oposto. Ele lembra um fio de cabelo, ele está aderido internamente na minha coluna como o músculo mais profundo que eu tenho e ele serve também para estabilizar a coluna vertebral.